Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Olá, começa agora o programa Cada Dia, o programa que tem uma palavra amiga para todas as horas da vida. Aqui ao meu lado, o Reverendo Hernandes, a quem eu quero acolher com muita alegria. É um privilégio, pastor. E dizer da satisfação de podermos juntos chegar à casa do nosso telespectador com uma mensagem de esperança. E a palavra de hoje é uma palavra muito oportuna, né? Diante da realidade que nós estamos vivendo, ou vivemos há poucos dias. Então eu espero que você aproveite bastante o programa de hoje, tem muita coisa boa para o seu coração. Então, antes de anunciar o tema do programa de hoje, eu quero que você conheça um pouco da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Voltamos já, não saia daí. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais a palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com escola bíblica dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. O programa de hoje vai abordar um tema muito importante e que certamente está presente na vida de todas as pessoas. Ricos, pobres, cultos, analfabetos, não importa. Certamente todos nós temos que aprender a lidar com as perdas. E o programa de hoje aborda exatamente esta temática. Como lidar com as perdas. Reverendo Hernandes, é fácil lidar com as perdas? Jailton, eu acho que não, né? Eu acho que quando você perde, seja em qualquer área da vida, há um abatimento, há uma dor, uma tristeza. Seja uma perda de um bem material, seja uma perda de um relacionamento, seja uma perda de uma eleição, nós estamos saindo aí de uma disputa eleitoral em vários níveis, do estadual e federal, seja uma perda do seu time de preferência. Então, lidar com perdas não é fácil, mas é um fato. Não é possível passar pela vida sem enfrentar esse drama. Num dado momento ou no outro da vida, nós vamos sofrer perdas. E a questão não é se, é quando. E a questão não é se vamos enfrentar perdas, é como nós vamos agir ou reagir diante dessas perdas. Porque há pessoas que, ao passarem por uma perda, elas naufragam emocionalmente, elas se capitulam emocionalmente, elas vão para o fundo do poço e não conseguem se recompor. Então, é muito importante nós entendermos que isso faz parte da vida humana e que nós não podemos nos sucumbir por essa tempestade que muitas vezes desaba sobre a nossa vida. E o senhor falou a respeito aí de tempestade, eu queria trazer para algo que está bem vívido na memória dos capixabas, de uma forma em geral. Agora mesmo tivemos fortes chuvas e Vitória foi atingida, né? De forma muito intensa, e não só Vitória, toda a região metropolitana. Então nós interior do estado. Sim, nós tivemos ruas alagadas, nós tivemos perdas. Como lidar com esta questão, alguém que investiu boa parte da sua vida para construir o seu patrimônio e de uma forma repentina, assim, vê tudo sendo levado pelas águas? Acho que a primeira coisa, pastor Jailton, é
as autoridades competentes fazerem uma leitura disso. Existem tragédias que elas são previsíveis e elas podem ter seus efeitos minorados. Então, por exemplo, a administração pública precisa saber o seguinte: por que às vezes uma chuva intensa produz resultados tão desastrosos? Talvez por falta de infraestrutura. Então, acho que o município, a prefeitura, precisa parar e pensar o que nós podemos fazer. Vimos isso aqui, vai repetir o ano que vem a mesma história? Nós melhoramos as condições para que esse fato não provoque os mesmos efeitos danosos para a população? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é nós mesmos nos precavermos, né? Por exemplo, quando eu ando pelas ruas, eu vejo quantos bueiros onde se joga lixo na rua. Onde uma cidade onde se joga lixo na rua, a enxurrada vai jogar isso aí lá para o escoadouro, e isso vai trazer transtorno, né? A terceira coisa é nós entendermos que se uma perda chega, seja ela financeira, como foi o caso, eu imagino quantas pessoas perderam os móveis de dentro de casa, né? Quando uma casa, por exemplo, é alagada, isso afeta tudo, né? O mofo, uma reforma que é necessária, isso custa dinheiro, e nós estamos vivendo uma época de vacas magras, de certa forma. Então, isso atinge a pessoa. O que é necessário é a pessoa não sucumbir emocionalmente, é se recompor. A crise é um tempo também de oportunidade, de avaliação. Será que o que eu estou fazendo está certo? Eu não posso dar uma melhorada aqui, eu não posso melhorar a minha condição, eu não posso avançar um pouco mais. Então, é fazer a leitura certa para que essa crise não joga a gente mais para baixo ainda, mas deixa a gente caminhar um pouquinho mais para cima. Falamos de perdas materiais, mas há também perdas que elas se tornam irreparáveis quando, diante de uma tragédia, perdemos um ente querido. E agora, muito particularmente dentro do contexto, eu me refiro ao que aconteceu em Niterói, no morro chamado de Boa Esperança, quando do desmoronamento daquela pedra gigantesca que acabou ceifando a vida de pelo menos 15 pessoas. Algo dramático. E o que chama a minha atenção, pastor Hernandes, é o nome da localidade, Boa Esperança. Então, como ter esperança diante de um quadro tão dramático, tão trágico? Eu acho que esse tipo de esperança, pastor Jair, primeiro, não adianta dar nomes bonitos se a realidade é sombria, né? Às vezes se dá um nome muito bonito a uma geografia, a um local, a um bairro, a uma rua, quando a realidade física, geográfica, estrutural, ela é de desespero e não de esperança. Então, não adianta, a gente não muda a realidade de uma rua, de um bairro, de uma região, apenas botando um nome bonito. Mas há determinadas tragédias, pastor, que somente Deus pode nos dar forças. Porque a perda, eu diria perda, não é uma palavra talvez mais própria, mas a morte de um ente querido, a morte de um parente, a morte de um amigo chegado, produz no coração, na alma, uma dor tão profunda, cava feridas tão profundas que somente Deus pode restaurar. Não é uma palavra, não é uma reparação material que vai suprir ou preencher aquele vazio, ou curar aquela ferida, ou balsamizar aquela dor. Só Deus pode fazer isso. O que é importante dizer para você que Deus faz. Acho que todos nós já passamos pela dor do luto, talvez uma das dores mais profundas da vida. Eu já passei algumas vezes na família. E Deus é o Consolador, é o Deus e Pai de toda a consolação. Se você está passando por isso na sua vida, na sua família, volte-se para Deus, corra para os braços do Pai. Ele consola, Ele enxuga as lágrimas, Ele traz alento para a vida, esperança para o futuro. Estamos concluindo aqui o primeiro bloco, vamos para um rápido intervalo e voltamos já, não saia daí.
Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. No programa de hoje, estamos tratando a respeito das perdas que efetivamente todos nós experimentamos ao longo da nossa vida. O pastor Hernandes encerrou o primeiro bloco apontando para Deus e o seu cuidado paternal no conforto que nos traz diante das perdas que enfrentamos, quer sejam perdas materiais, quer sejam perdas afetivas. Pastor Hernandes, qual a importância da solidariedade quando a perda se instala, quando o drama se faz presente na vida de uma pessoa? Alguém já disse, pastor Jailton, que você cria pontes de amizade pedindo um favor ou fazendo um favor. Quando surge uma crise, ela pode despertar no ser humano esse sentimento de cuidado, de solidariedade, de socorro, de ajuda. Eu acho que todas as vezes que acontece uma tragédia de uma grande proporção, o mundo se mobiliza, né? Para um pouquinho de pensar em guerra, para um pouquinho de pensar em si mesmo e começa a se mobilizar para ajudar. Então, penso que em tempos de crise, é muito importante aquele que tem condições de ajudar, que ajude. E aí entra uma pergunta, quem é que tem condições de ajudar? E a resposta é todos. Deixa eu lhe dar um exemplo, assim, até quase que chocante. Eu li no livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que passou o drama de ficar num campo de concentração nazista no período da perseguição aos judeus. E ele disse que as pessoas que sobreviveram aos campos de concentração foram as pessoas que não lutaram para sobreviver apenas, mas as pessoas que na tragédia tentaram ajudar outros a sobreviver. Ou seja, a vida ganha sentido, a vida ganha propósito quando você não apenas luta para você sobreviver, mas quando numa crise você olha para o seu próximo e diz, ele precisa do meu socorro. Eu estou passando também a crise, mas eu vou também cuidar do outro, porque na medida que você cuida do outro, você se fortalece. É aquela história de uma pessoa que estava, duas pessoas numa neve, lá no campo de concentração, e uma mais fragilizada que a outra, e aquele que estava um pouquinho melhor, pegou a pessoa, botou em cima do seu corpo e carregou. O fato dele carregar aqueceu o seu corpo, e o fato do seu corpo ter sido aquecido lhe deu condições de sobreviver. Então, na vida é assim, quando você é solidário com o outro na sua dor, quem mais é fortalecido nisso é quem ajuda. É por isso que Jesus Cristo disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. E como a primeira igreja presbiteriana de Vitória pode ser um instrumento da parte de Deus para abençoar o nosso telespectador, aquele que está nos ouvindo em sua residência, no conforto do seu lar, no convívio dos seus familiares e que está experimentando um momento de luto, um momento de apreensão, um momento de perda. Como a nossa igreja pode ser útil na vida do nosso telespectador? Se você me permite, eu vou me dirigir às pessoas que estão nos assistindo. A primeira igreja presbiteriana de Vitória está há 90 anos na cidade de Vitória. E ao longo desses 90 anos, ela tem se empenhado em trazer uma palavra de esperança, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não há terapia para a alma, por exemplo, fazendo viagens para dentro dos corredores da nossa alma. Não há socorro eficaz na psicologia de autoajuda. Não há ajuda efetiva em qualquer expediente místico. Não há outra alternativa para nós tratarmos dos dramas da nossa vida a não ser na pessoa de Cristo. E a primeira igreja tem esse papel de acolher pessoas
de ajudar pessoas, de ensinar às pessoas a palavra de Deus, de assisti-las nas suas necessidades. Então, você que mora aí na região metropolitana de Vitória, venha nos fazer uma visita. Nós somos uma igreja de portas abertas, uma igreja acolhedora, uma igreja comprometida com a fidelidade à palavra de Deus. E nós queremos estender a você o nosso braço para ajudar, para acompanhar, para assistir, para consolar, para caminhar com você. Reverendo Hernandes, dentro dessa proposta de solidariedade que envolve vários aspectos, né? Desde um gesto, de um aceno, de uma participação e, como o senhor destacou, mais importante, a pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A primeira igreja tem esse compromisso com as pessoas que se achegam, com as pessoas que vêm em busca de uma palavra amiga, de uma palavra solidária. E nós estamos, às quartas-feiras, estudando o livro do profeta Abacuque. Uma coisa boa. E os estudiosos, embora divergindo sobre o sentido mais preciso do significado da palavra Abacuque, eles concordam com a ideia geral. Eles chegam a dizer que Abacuque significa abraço, abraçar, abraçador. Então, é importante, neste momento que estamos falando de perdas, convidar o nosso telespectador para que possa comparecer, para que possa vir e estudar as Escrituras conosco no momento em que estamos estudando um livro, como o livro do profeta Abacuque, que trata dessa questão das perdas, como lidar com as perdas, como ser consolado em meio às perdas, como não perder a esperança e caminhar olhando para o futuro na certeza da presença de Deus. É verdade. Então, como nós podemos, com a mensagem de Abacuque, que será o objeto do nosso terceiro bloco, confortar, consolar e animar o nosso telespectador? Eu acho que a primeira coisa é você perceber que quando você enfrenta uma perda profunda, seja ela material ou afetiva, como já foi dito nesse programa, você se sente sem chão. Você tem perguntas e às vezes você não encontra respostas. As pessoas à sua volta podem teologizar, filosofar em torno da sua dor e talvez colocar mais fardo sobre os seus ombros do que alívio. Nessas horas, é muito importante você voltar-se para o Deus vivo. Foi o que Abacuque fez. E em Deus você encontra resposta, em Deus você encontra consolo, em Deus você encontra direção, em Deus você percebe que a crise que vem sobre você agora pode ser uma porta de oportunidade para você redescobrir ou descobrir novos horizontes na sua vida, que vão pavimentar o seu caminho rumo a uma bem-aventurança eterna. É isso aí, nós estamos caminhando para um breve intervalo, mas nós queremos que você permaneça conosco, pois no terceiro bloco nós vamos, de forma muito particular, analisar a mensagem que o profeta Abacuque trouxe aos seus contemporâneos e que é válida para nós quando um quadro de perdas se instala. Não saia daí, voltamos já. Agora, no terceiro bloco do programa, nós vamos tratar especificamente a respeito da mensagem que o profeta Abacuque nos apresenta para lidar com as perdas, com o sofrimento. Pastor Hernandes, eu farei a leitura aqui a partir do versículo 17 do capítulo 3 do profeta Abacuque para o nosso telespectador. O texto diz assim:
Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os lugares altos. Uma mensagem de esperança ainda em meio ao sofrimento. E o que é curioso é que esse sofrimento não foi um sofrimento qualquer, né? O contexto aí é de que a cidade de Jerusalém seria tomada, seria sitiada, seria invadida, seria destruída. O seu templo, que era um dos maiores monumentos arquitetônicos do mundo, seria completamente arrasado. E o povo de Jerusalém seria levado embora para um cativeiro. E a despeito de uma tragédia tão grande, tão avassaladora, este homem olha não o fato em si, mas ele olha o que está por trás do fato. Porque a mão de Deus, na disciplina do seu povo, estava trabalhando em favor do seu povo, para que esse povo o reconhecesse como Deus vivo e se voltasse para ele. Então, ele aqui está dizendo que as circunstâncias, numa palavra de um poeta inglês, William Cowper, a providência está carrancuda. Mas por trás dessa providência carrancuda está a face sorridente de Deus. Quando o sofrimento vem, às vezes, na nossa vida, a gente pensa que Deus está contra nós. Mas Deus é por nós. Ele trabalha para o nosso bem. Todos aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Então, quando você estiver lidando aí com lutas e perdas na sua vida, reconheça Deus na sua história. Ame a Deus. Ele é soberano e Ele é bom. Ele não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Ele não está trabalhando contra nós, Ele está trabalhando por nós. Eu falei a respeito da importância da solidariedade de uns para com os outros, mas nós não podemos esquecer da solidariedade que o próprio Deus exerce para conosco na pessoa do seu Filho no momento do nosso sofrimento. O profeta Isaías descreve, o servo sofredor como aquele que é experimentado, aquele que passou por muitas lutas. Então, nas nossas lutas, nos nossos embates, nós precisamos lembrar que o Filho de Deus, ao tomar sobre si a nossa natureza, experimentou todas as nossas lutas e sofrimentos, os dramas que nós passamos, para que sejamos por Ele socorridos. E há um texto, me permita lembrar esse texto, que está na carta aos Hebreus, e nessa carta, falando de Jesus como esse sumo sacerdote que passou pelas lutas que passamos, as dores que enfrentamos, as angústias, a solidão, o abandono, e ele diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É como se no momento da sua angústia mais profunda, você clama a Ele e Ele corre para socorrer você. Esse é o nosso grande sumo sacerdote que está à destra de Deus intercedendo por você e por mim e por nós. Porque no momento de consolo e de conforto, quando nos aproximamos de alguém que está sentindo a sua dor, a pessoa muitas vezes expressa o seu drama da seguinte forma: mas você não sabe por isso. O que eu estou sentindo, porque você não está passando o que eu estou passando. E às vezes, pastor, tem a questão de um consolo apenas de verbo, apenas de palavra. Eu vi muito curiosamente que a mãe de uma das pessoas que foram assassinadas naquela invasão agora
nos Estados Unidos, aquele atirador que entrou e matou num bar, uma mãe disse assim, eu não quero que ore por mim, cujo filho morreu. Por que essa mulher disse isso? Pode ter várias razões, eu não sei os detalhes, mas às vezes uma pessoa diz, numa tragédia dessa, vou orar por você, mas é apenas um clichê, é apenas uma palavra vazia, é um consolo que não é consolo, é uma palavra que é solta ao ar. Talvez uma hora dessa, o que a pessoa mais precisa é de um abraço. É como os amigos de Jó fizeram certamente, ficando 7 dias com ele, sentado, chorando, sem falar nada. Quando abrir a boca, falaram bobagem. Então, tem hora que a solidariedade ela é dada na hora que você vê alguém do seu lado, sem falar nada. Eu me confortei muito quando meu pai faleceu. Um amigo chegou para mim e disse assim, aquele foi a fala que mais marcou a minha vida. Eu não estou sofrendo como você, eu só quero dizer que eu estou aqui do seu lado. Ele foi honesto. Quando você é enfrentador do luto, vem um amigo, chora com você, vem um parente, chora com você, mas ninguém está sofrendo a dor que você está sofrendo. Ali não é hora de discurso, ali é hora de presença. E é maravilhoso que o nosso Deus, Ele está conosco, Ele está presente. E é maravilhoso que quando Deus fala, Ele não tem palavras vazias. As suas palavras são espírito e vida. E as suas palavras, de fato, trazem consolo, refrigério e restauração. Venha nos visitar. A primeira igreja presbiteriana de Vitória está localizada na Avenida Beira-Mar, 1025, Forte São João, ao lado do Clube Saldanha da Gama. Às quartas-feiras do estudo bíblico, estamos estudando a respeito do profeta Abacuque, o homem que pode ser identificado como o abraçador, trazendo o abraço solidário de Deus por meio da sua mensagem. Venha estudar conosco às quartas-feiras, 19h30. Aos domingos, nossos cultos dominicais pela manhã às 9h e à noite às 19h. E às 10h, a Escola Bíblica Dominical. No dia 1º de dezembro, 19h30, em nosso templo, nós teremos o culto de gratidão pelos 90 anos da primeira igreja. Você é nosso convidado especial, traga sua família, traga seus amigos. Na oportunidade, o reverendo Hernandes será o mensageiro de Deus a cada coração. Venha, nos faça uma visita. Privilégio, pastor. Deus abençoe vocês e que você tenha uma semana muito preciosa na presença de Deus. E no próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, nós estaremos de volta. Deus o abençoe. Cada dia. Um programa de luz para o caminho e primeira igreja presbiteriana de Vitória. Cai a chuva sobre o mal e o bom. Nasce o sol e nem faz distinção. Assim graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só